à santidade, conduzi-los à salvação. Escolheu pessoas do seio da comunidade cristã para continuar esse trabalho. Por isso o texto diz, os apóstolos escolheram homens de fé comprovada, de moral ilibada, para que pudessem servir as mesas, ser instituídos diáconos. A oração e a imposição das mãos. Duas coisas que permanecem ainda hoje. Quando vamos à ordenação, o bispo faz a oração consecratória e impõe as mãos, manifestando que toda a vocação, ela não nasce de uma escolha democrática da comunidade, mas é o próprio Deus que escolhe. E manifestando também, nós não estamos a serviço de nós mesmos, nós estamos a serviço da igreja. Por isso a igreja ora sobre o candidato e impõe-lhe as mãos, manifestando que esse poder vem de Deus e não de si mesmo. Ninguém é capaz de tornar-se padre por si mesmo, diácono por si mesmo, bispo por si mesmo. Mas é uma eleição divina, é Deus que escolhe. E a igreja, como depositária da revelação de Deus, confirma esta vocação. E a imposição das mãos significa que a transição do poder. É Deus que incumbe essa pessoa dessa nobre missão de ser um evangelizador, de ser um diácono, um padre. Que nós possamos de fato compreender, a fé é sempre algo que vem e nos é dado. A missão é dada por Deus. Que nós possamos rezar de modo especial pela nossa paróquia, para que possa suscitar cada vez mais vocações ao diaconato permanente, suscitar vocações à vida consagrada religiosa, vocações sacerdotais, pois todas elas permanecem nesse mesmo critério, estar a serviço de Deus, estar a serviço da igreja. Ninguém tem uma vocação para satisfazer a si mesmo, para satisfazer seus anseios, seus projetos pessoais, mas para estar a serviço de Deus, estar a serviço da igreja. Nós servimos a igreja e não nos servimos da igreja para esta ou aquela realidade. Assim também o trabalho pastoral de tantos leigos e leigas empenhados na paróquia, fazem por amor a Deus, fazem porque Deus lhes confiou esse carisma de catequista, de liturgia, leitores, coroinhas e tantos outros ministérios que se tem na paróquia, todos suscitados pelo Espírito Santo e confirmados pela igreja para estar a serviço de toda a comunidade. Por isso rezemos para que em nossa paróquia tenhamos cada vez mais vocações laicais que correspondam, que amem a igreja e de modo especial posso dizer, Padre, estou aqui para servir a igreja, estou à disposição. Em que posso servir? Em que posso ser útil? E nós que já estamos há bastante tempo, possamos ter um coração aberto para acolher tantos irmãos e irmãs que chegam, pois muitas vezes nós nos acostumamos ao modo como nós fazemos. Nós achamos que está tudo certo, está tudo bem, e de repente nós excluímos aqueles que querem pouco a pouco também tomar parte nesse serviço. Precisamos ser acolhedores, capazes de ter paciência com aqueles que chegam, para que eles possam ir amadurecendo cada vez mais na fé e servir com empenho, dedicação. Que de fato a paróquia seja um local onde nós possamos acolher cada vez mais, sem competições, sem intrigas, sem contendas, mas onde reina o Espírito de Deus, onde reinam sempre a união e a paz. Por isso o Santo Evangelho tanto nos ajuda. Jesus, que vai ao encontro dos discípulos que estão numa barca, no mar agitado, de noite. Sempre os autores espirituais compreenderam aqui, os discípulos nessa barca, como a igreja. A igreja que navega no mar deste mundo. Muitas vezes balançada por reveses, por dificuldades, mas sempre conduzida por Jesus. É Ele que nos conduz a um porto seguro. E assim diz o Evangelho no final. Não tenhais medo. Mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Isso deve dar grande confiança ao nosso coração. Jesus conduz ainda hoje a sua igreja. É Ele que a governa. Confiou a nós, os homens, mas pela assistência do Espírito Santo, Ele continua conduzindo a igreja. Por isso é descabida a ideia, a igreja vai acabar? Jamais. Porque ela é indefectivelmente santa, até a consumação da história, até quando Jesus voltar para julgar vivos e mortos, a igreja permanecerá.
E isso deve estar sempre claro em nossos corações. De modo especial agora, que estamos tão felizes nesta Páscoa. Tantos e tantos que foram batizados mundo afora, manifestando que ainda hoje Cristo cativa as pessoas. E aqueles que pensavam que a igreja estava definhando, que a igreja estava de fato às mínguas, agora nós percebemos, a força não vem de nós, vem de Deus. De lugares onde, humanamente, não tem esperança. Países onde há muito tempo deixou de praticar a fé. Se distanciaram de Deus, mas agora estão voltando. A experiência do filho pródigo foi longe de Deus, se afastou, mas não encontrou felicidade. E agora volta para o seio da igreja. Porque somente em Deus o ser humano é capaz de compreender o sentido de suas vidas. Por isso, ainda que tenha reveses, dificuldades, ainda que as ondas parecem querer afundar, mas o Senhor não deixará que a sua igreja naufrague. O mesmo digo a nível pessoal, também em nossa vida. Tantos são os acontecimentos que nós pensamos, eu não vou conseguir suportar isso, eu não tenho forças para continuar, eu não dou conta dessa situação tão difícil. Mas em oração nós pedimos ao Senhor, e Ele também nos leva a um porto seguro. E nós chegamos à conclusão, somente Deus, somente por Ele eu consegui passar por isso. Porque se não fosse a sua assistência, se não fosse o seu auxílio, eu não conseguiria. Quão importante é termos um coração agradecido. Tudo o que nos acontece, precisamos agradecer. Porque tudo está sob o querer de Deus. Tudo está sob a sua divina providência. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de, assim como os discípulos, que remaram, ainda quando tudo parecia perdido, que nós continuemos remando, continuemos insistindo, continuemos ainda hoje, levando avante nossos propósitos de santidade, nossos desejos do céu. Ainda quando tudo parece difícil, o Senhor vem e diz, não tenhais medo, e leva-nos a um porto seguro, porque Ele sempre vem ao nosso encontro. Que nós tenhamos em nossos corações a certeza, o Senhor está sempre conosco. Eu não preciso ter medo, eu não preciso me deixar levar pela timidez ou pelo desespero, mas o Senhor está sempre na barca da minha vida, está sempre em minha história. Portanto, eu sempre saberei, o final feliz que nos espera é a eternidade, é o céu. Isso não é uma fábula, isso é uma certeza de fé. O Senhor nos conduz até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.